Olha a cobrança de escanteio. Tiriri na bola. Olha aí a bola enfiada na área. De cabeça, Bara lá. Oiê! Bara de cabeça. Olá, meu nome é Thiago Ortiz, eu tenho 30 anos, sou artista visual, nasci e moro no Rio de Janeiro. Sou estudante da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Já participei de alguns cursos como aluno na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e atualmente eu frequento aulas na pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ como ouvinte. A minha pesquisa de trabalho atual, ela corresponde às questões da afro-brasilidade. Eu, enquanto artista de terreiro, de candomblé, comecei a me questionar o porquê temos tanta deficiência em apresentar dentro das escolas e também na própria arte visual brasileira as questões que cercam o nosso entendimento de mundo, né? A nossa filosofia afro-ancestrálica. Então, a minha proposta de trabalho, ela começa a investigar esses espaços, na verdade, a mostrar para a contemporaneidade mais uma possibilidade de olhar o mundo. Ou seja, uma possibilidade de olhar o mundo através de uma cosmovisão afro-ancestrálica. E essa possibilidade de trabalhar essa temática, a minha poética através dessa temática, se dá obviamente pelo fato de eu ter crescido num terreiro de candomblé, ter passado uma boa parte da minha infância e início da adolescência no terreiro de candomblé e depois na fase adulta ter retornado, né, às minhas origens. E enquanto sujeito, né, pertencente a uma comunidade terreiro, acabei percebendo de uma maneira muito mais nítida os casos de intolerância religiosa, que na verdade são racismos religiosos, né? A partir daí, a proposta do trabalho é apresentar uma outra possibilidade de olhar, abrir um leque de opções de investigação do mundo e de conceituação dele. Partindo desse princípio, eu fui buscar dentro do próprio candomblé, para além das pessoas, dos filhos de santo e dos sacerdotes e sacerdotisas, as figuras que mais sofrem preconceito em relação à sua cultura. E uma dessas figuras é o orixá Exu. Então eu fui buscar na figura de Exu essa possibilidade. Por outras questões, obviamente, né? Por muitas questões. Primeiro que Exu é um dos orixás que é mais demonizado em relação a toda a nossa cosmogonia. Ele é visto como o diabo, né? E também pelo fato de Exu ser um orixá mensageiro. É ele quem carrega as mensagens desse espaço, do Aie, para o espaço dos ancestrais, que é o Orum. Exu é o orixá mais próximo do homem, é o orixá da dúvida, o orixá do movimento, o orixá da troca, o orixá da pulsão sexual, da alegria, da algazarra. Exu é o desordenamento das coisas para transformar as coisas. É a possibilidade de bagunçar para poder se reorganizar. Então, nada mais do que justo usar a figura de Exu como um interlocutor desses dois mundos, né? E aí eu busco o futebol também, que é uma das atividades que mais se proliferam no Brasil, que é a paixão nacional, e que também é tão conhecida quanto a figura de Exu. Então eu pensei na possibilidade de atualizar a presença da nossa ancestralidade negro-africana, do candomblé,
num contexto contemporâneo da vida cotidiana. De que forma? Eu, enquanto artista de terreiro e vivente desse mundo contemporâneo, como eu enxergo as coisas? O que, no caso, seria uma trivialidade para as pessoas que não são da religião dos orixás, para mim, se dá de uma outra concepção. Então, se às vezes eu esbarro com alguma pessoa por acaso, entre aspas, na verdade não é por acaso, é porque de fato eu deveria esbarrar com aquela pessoa. Se eu vejo algum animal que tem uma conotação sagrada para nós, mais específica, que represente algum orixá, em algum momento em que eu esteja pensando em alguma coisa, tentando me conectar com a minha ancestralidade, aquilo é um sinal. Não é um mero encontro de uma pessoa e um animal. Então, esse trabalho ele vem buscar a possibilidade de apresentar maneiras diferentes de se enxergar a contemporaneidade. Então, futebol como o fenômeno popular e Exu enquanto orixá popular duplamente, popular pelo fato de ser um dos orixás mais conhecidos justamente pelo lado negativo, né, que a colonização europeia coloca sobre a figura dele, mas popular também pelo fato dele ser o orixá da população, o orixá do povo. E, obviamente, a gente acaba percebendo que existe uma política racista e intolerante no que corresponde às religiosidades de matrizes africanas, né? Então, eu, enquanto homem de terreiro e artista, precisava desenvolver alguma coisa que dissesse sobre nós, que mostrasse para as outras pessoas, na contemporaneidade, uma possibilidade outra de enxergar o mundo, através da nossa cosmovisão ancestrálica. Eu me coloquei em questionamento. Como eu, um artista de terreiro, posso colocar as minhas potencialidades enquanto tal para dizer sobre nós, para ajudar a combater os preconceitos e racismos religiosos? Então, tomando como referência um dos itãs do Orixá Exu, que são histórias, esse trabalho ganha corpo. Conta o Itã que existiam dois irmãos que cultivavam em terras vizinhas, e essas terras eram separadas somente por uma estrada estreita. Em um dia, Exu passa nesse terreno, nessa estrada, entre os dois irmãos, e cumprimenta esses irmãos. Mas Exu está vestido com uma roupa bicolor. De um lado é preta e de outro vermelho. Exu usa um chapéu, como se fosse uma carapuça, que também é da mesma cor, de um lado vermelho e outro preto. Exu passa, cumprimenta os dois irmãos, não olha para trás e segue o seu caminho. No final do dia, esses irmãos começam a conversar sobre o que ocorreu no dia de cada um e fizeram um comentário lembrando sobre o homem que havia passado, né? O irmão da direita disse que o homem que havia passado estava de preto e o irmão da esquerda defendia que o homem havia passado e estava de vermelho. Então os dois começaram a discutir porque um não acreditava no que o outro havia visto. Então tamanha foi a discussão que esses irmãos acabaram por se desentender. Trocaram ofensas corporais, né, além das físicas, né? Ou seja, os dois caíram no braço. E Exu volta e dá a seguinte sentença para eles, né? Vocês precisam entender que nem tudo é o que parece ser. As coisas têm ponto de vista diferentes. Então, a partir desse Itã específico de Exu, eu coloco esse trabalho como proposta para o Rumos Itaú Cultural, justamente para mostrar para as pessoas, através da arte visual, que existem outras perspectivas para se olhar uma mesma coisa. Então, o que para mim é importante, para outra pessoa não é. O que para mim tem uma conotação sagrada, outra não é. Mas que, sobretudo, a gente precisa respeitar as possibilidades, né? A diversidade. Então, a possibilidade de mostrar novas maneiras de se olhar o mundo a partir da figura de Exu para nós é a certeza de que ainda há chance de desconstruir esses padrões maniqueístas
de bem e mal pautados na sociedade brasileira. Tudo é o todo, as coisas têm visões diversas e, como já dizia Hélio Oiticica, da adversidade vivemos. Um mundo diverso, um mundo plural, um mundo polifônico, e é isso que a arte visual contemporânea, né, e a arte brasileira principalmente precisa colocar em questão. Nós somos feitos de muitos, e Exu é a possibilidade de mudar esse olhar, de transformar essa ação. Através de uma confusão se tem a fusão. A quebra de um padrão repetitivo, de um padrão que não nos cabe mais, para a possibilidade de um novo mundo, de um novo entendimento sobre as coisas. Eu vou girar,